Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o verso 37. Romanos, capítulo 8, verso 37. Diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler todos juntos? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. O apóstolo Paulo ele faz uma afirmação tremenda, uma afirmação extraordinária neste texto. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não somos mais do que vencedores por causa de nós mesmos ou por causa daquilo que fazemos. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós olhamos esse texto, o apóstolo Paulo ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O que Paulo quer dizer em todas estas coisas? Ele fala, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O apóstolo está se referindo ao contexto anterior deste verso. Os versículos 35 e 36 que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está falando de algo que está acontecendo. Se você olhar o texto, você vai perceber que ele vai dizer, mas em todas estas coisas, ele está falando de algo presente, algo que está acontecendo com aquela comunidade, algo que eles estão vivenciando naquele momento, naquela hora. E ele vai falar então de tribulação. Tribulação que pode ser crises pessoais, problemas financeiros, tragédias, dificuldades ou sofrimentos. E sofrimento, ele fala, neste contexto em que vocês estão passando por tribulações, nós somos mais do que vencedores. Ele fala de perseguição, que pode ser perseguição religiosa, como acontecia na época, que podia ser discriminação por causa da fé, ou mesmo injustiça social. Ele vai falar por todas estas coisas, por estas situações que vocês estão passando. Ele diz, nós somos mais do que vencedores. Ele fala também de fome e nudez, ou seja, privação das nossas necessidades mais básicas. Pessoas sendo privadas das coisas mais básicas da vida. Mas ele diz que apesar dessas privações, apesar de, por causa da nossa fé, nós passarmos por privações, ele diz, nós somos mais do que vencedores. Ele fala também de perigos e espadas, que representam ameaça de morte ou violência por causa da nossa fé em Cristo. Então ele está dizendo para aquela comunidade, isso é, vocês estão passando por ameaças de morte. E isso era bem concreto, bem real. Nero botou fogo em Roma e falou que foram os cristãos e matou milhares de cristãos. E ele fala, mesmo que vocês estejam passando por perigos de morte, de espada, de perseguição violenta. Perceba, ele não fala de que eles tinham passado. Ele não fala por essas coisas
Isso é, pelas coisas que aconteceram com você. Ele fala, pelas coisas que estão acontecendo com vocês hoje. De tribulação, de angústia, de perigo, de espada, de morte, de toda essa situação trágica que vocês estão passando. Ele diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso ele diz, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou, que nos amou. Isso significa, queridos, que apesar de tudo aquilo, Paulo diz, apesar por passar por todas as privações, por passar por todas as provações, por todos os problemas, por todas as lutas, Paulo vai dizer, nós somos mais que vencedores. Apesar de vocês terem que perder seus entes queridos, de verem seus entes queridos sendo mortos, apesar de vocês perderem suas casas, terem de fugir, sair do lugar, apesar de todas as lutas que vocês estão passando, ele vai dizer nós, porque ele também se incluía no meio daquelas lutas, daqueles problemas, e ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, tudo aquilo que ele passava e passou na vida. Mas ele fala, apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores. O que nós queremos compartilhar com a igreja hoje, então, a partir desse texto, é o seguinte, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando a gente pensa nesse tema, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse tema vai nos levar a refletir sobre três perguntas que esse tema nos levanta. A primeira pergunta é, o que é ser mais do que vencedor? O que é ser mais do que vencedor? O que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor significa experimentar uma vitória que vai além ou que ultrapassa simplesmente os problemas do dia a dia, que nos leva, que vai muito além de superarmos os desafios ou adversidades. É mais do que enfrentar e superar perseguições e tribulações. É mais do que enfrentar e superar enfermidades ou qualquer outro tipo de sofrimento. Mas é crescer e se fortalecer espiritualmente. Ser mais do que vencedor é mais do que passar pelos problemas, pelas lutas da vida. É superar esses problemas. É a partir deles e no meio deles crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, crescer em maturidade cristã, crescer em experiências com Deus. Se realmente estamos em Cristo, os desafios não têm o poder de nos derrotar. Se estamos em Cristo, os desafios, as lutas, os problemas não têm o poder de nos derrotar. Ser mais que vencedor, portanto, significa ter a certeza do amor de Deus. Ser mais do que vencedor significa isso. Eu sei que eu sou amado pelo Senhor. Eu sei que eu estou passando por todas essas tribulações, mas eu tenho uma certeza, Deus me ama. E Deus cuida de mim, e Deus me protege, e eu vou ser vitorioso nesta luta que eu tenho, porque Deus cuida de mim. Jesus Cristo na cruz, Ele determinou a nossa vitória. Jesus Cristo na cruz nos amou, e consequentemente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como Paulo vai afirmar nos versículos 38 e 39, e ele vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
apóstolo fala de todos os poderes que era conhecido na época. E ele diz que todos esses poderes não eram capazes de nos derrotar, de nos destruir, de acabar conosco, de nos levar à derrota. Ser mais do que vencedor significa que a nossa vitória em Cristo não é temporária. A nossa vitória em Cristo não é limitada às circunstâncias desse mundo. Ser mais do que vencedor significa que a nossa vitória é uma vitória eterna e nos garante a eternidade com Cristo. É por isso que os nossos irmãos no passado, quando estavam sendo mortos nas arenas, eles cantavam, porque eles sabiam que aquilo ali não era o fim, mas era o começo de uma vida eterna. A nossa vitória, somos mais do que vencedores, porque nossa vitória é uma garantia eterna, em que se projeta para a eternidade. Segundo ponto, segunda pergunta que esse texto nos leva então, é como podemos ser mais que vencedores? Como podemos ser mais do que vencedores? Podemos ser mais do que vencedores em diferentes formas. Podemos ser mais do que vencedores quando nós entregamos a nossa vida a Deus e vivemos de acordo com a sua vontade. Quando nós experimentamos a vida vitoriosa que há em Cristo Jesus. Quando entregamos nossa vida a Deus, quando nos dedicamos a servi-lo, quando nos dedicamos a viver de acordo com a sua vontade, nós começamos a experimentar esta vida de vitória. Nós começamos a experimentar uma abundância de vida. Começamos a experimentar aquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Como podemos viver então esta vitória, esta vida de vitória em Cristo? Podemos viver essa vitória em Cristo aprendendo a confiar no amor de Deus. Precisamos aprender a acreditar e a confiar que Deus nos ama. Precisamos ter a convicção de que somos amados pelo Senhor. Que o amor dele não muda. Ele sempre vai nos amar. Precisamos acreditar e confiar que Deus nos ama de forma incondicional. Deus não nos ama pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Deus nos ama porque Ele simplesmente nos ama. E nos amou. Se Deus nos amou antes, quando nós éramos pecadores, quando nós não queríamos nada com Ele, Ele nos ama agora muito mais ainda. E a gente precisa acreditar nisso. Precisamos ter essa certeza, essa convicção de que Deus nos ama. E que se Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele tem o melhor para nós. Por isso Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há problema no mundo, não há tribulação, não há demônio, não há diabo. Pode vir todos os diabos do mundo e do inferno que não nos separa do amor de Deus. Não há nada e ninguém, não há nenhuma força humana, terrena ou espiritual que possa nos separar do amor de Deus. Nada. E eu preciso, e nós precisamos confiar nesse amor de Deus. Saber que Ele nos ama. Por isso Paulo ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, sendo bom ou sendo mal,
De alguma forma, Deus usa isso por causa do seu amor para o nosso próprio bem. E nós precisamos acreditar nisso. Precisamos também nos aplicar em conhecer, vivenciar e praticar a palavra de Deus, pois através dela, Deus nos conduz a uma vida de vitória. Como podemos ser mais do que vencedores? Quando a gente decide aplicar a nossa vida em conhecer a palavra de Deus, é se envolver com a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus no nosso coração, é vivenciar essa palavra na nossa vida. Por isso Apocalipse vai dizer, bem-aventurado aquele que ouve, que lê, aquele que pratica. E quando a gente decide praticar a palavra de Deus nas nossas vidas, nós começamos a experimentar vitória. Por isso Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Não para enfrentar os midianitas, não para enfrentar aqueles exércitos daquela terra que eles iam entrar, mas ser forte e corajoso para meditar na palavra, ser forte e corajoso para guardar a palavra, ser forte e corajoso para viver a palavra. E ele disse, se você meditar nela, se você guardar, se você viver essa palavra, você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. Quanto mais a gente se envolve com a palavra de Deus, mais vitoriosos nós nos tornamos. Quanto mais a gente se afasta de viver essa palavra, nós começamos a viver uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Além disso, queridos, é fundamental viver uma vida constante, viva, profunda de oração. Pois é através da oração que somos fortalecidos, é através da oração que encontramos forças para viver uma vida de vitória. Precisamos da palavra, precisamos da oração. É através da oração que a gente fala com Deus, que a gente derrama o nosso coração diante do Senhor. É através da oração que Deus nos fortalece. É através da oração que a gente também adquire força para viver essa vida de vitória. Sem oração não há vitórias. Todos os crentes problemáticos, todos os crentes que andam em derrota, que não conseguem viver uma vida de vitória, uma vida abençoada, você faça 2 perguntas para ele. Quanto tempo você se envolve com a palavra de Deus? Ele vai dizer, quase nada. Quanto tempo você se envolve com Deus orando? Ele vai dizer, quase nada. Quase nada. Se você encontra um casal com problemas sérios, você pergunta a ele, vocês oram? Eles vão dizer, não. Não, nós não oramos. Muito mal oramos individualmente, mas não oramos juntos. Como viver uma vida de vitória se eu não faço aquilo que Deus manda fazer, se eu não experimento aquilo que Deus diz que eu tenho que experimentar, se eu não me relaciono com Ele por meio da palavra e por meio da oração, eu vou viver uma vida de derrota. Eu não vou ser vencedor. Mesmo sendo servo do Senhor, eu vou enfrentar problemas e mais problemas. E vou sempre viver numa gangorra espiritual. Uma hora estou lá em cima, outra hora estou lá embaixo. Uma hora estou lá em cima, outra hora estou lá embaixo. As circunstâncias da vida vão determinar como eu vou viver. Em terceiro, a terceira pergunta, então, que esse texto vai nos fazer é: para que devemos ser mais que vencedores? Para que devemos ser mais do que vencedores? Por que nós temos que ser mais do que vencedores? Para quê? Qual a razão de sermos mais do que vencedores? Nós devemos ser mais do que vencedores para glorificar a Deus.
O objetivo de sermos mais do que vencedores é para glorificar ao Senhor. Quando nós superamos dificuldades, quando permanecemos firmes na fé, independente das lutas e problemas, damos um testemunho firme de nossa fé e assim glorificamos ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo para aquela comunidade. Vocês estão dando um testemunho firme de uma fé viva para a sociedade diante do Senhor, porque apesar de todas as lutas que vocês estão enfrentando, dos perigos de morte, de espada, apesar de todas as tribulações, vocês estão sendo fiéis ao Senhor e, consequentemente, sendo mais do que vencedores. A vida de vocês revelam que vocês são mais do que vencedores, porque vocês estão passando, mas não estão desistindo, não estão olhando para trás, não estão abandonando a fé, estão persistindo, permanecendo firmes ao Senhor, e isso glorifica a Deus. Quando saímos por tudo isso e vencemos, nós fazemos o que Cristo disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus diz que nós devemos brilhar, viver de uma tal maneira. Jesus diz que o nosso testemunho tem que ser de uma maneira tão radical, em que as pessoas precisam ver Ele em nós. Ele diz que quando a gente faz isso, quando a gente vive essa vida de fé, Ele diz que as pessoas vão ver as nossas boas obras, vão ver o nosso testemunho e vão glorificar a Deus, vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Devemos e temos que ser mais do que vencedores, porque isso consequentemente glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. As pessoas descobrem quem nós realmente servimos e que não é nada que possa nos fazer impedir de continuar servindo Ele. Devemos ser mais que vencedores para poder testemunhar a nossa fé, mostrando que vale a pena servir ao Senhor, apesar dos problemas. Devemos ser mais do que vencedores, porque para a gente dar testemunho da nossa fé. A diferença de um servo do Senhor para um que não é como você reage diante dos problemas. Se você permanece fiel ao Senhor, se você dá um testemunho de vida fiel ao Senhor, ou como se diz na gíria, você chuta o balde. O nosso testemunho de fé, apesar dos problemas, vai nos levar a testemunhar da nossa fé, porque no final a vitória é nossa. No final, nós somos mais do que vencedores. Assim damos um testemunho vivo da nossa fé e estimulamos outros a servirem a Deus. Quando as pessoas olham para nós e veem que nós andamos uma vida de fé correta diante do Senhor, as pessoas veem e querem seguir a mesma fé que nós seguimos. Devemos ser mais do que vencedores para edificar a fé dos outros. Viver uma vida de vitória em Cristo faz com que outros irmãos sejam edificados e desejem experimentar as vitórias em Cristo como nós experimentamos. As pessoas olham para nós. Segundo a psicologia, tem 7 pessoas que pautam a sua vida pelas nossas vidas, pela sua vida. Se você for uma pessoa abençoada, eles vão querer ser como você é abençoado. Mas se você for um crápula, eles vão se tornar um crápula. Você é o padrão para essas pessoas, para pelo menos 7 pessoas. E então, devemos ser mais do que vencedores
para que nós sejamos exemplo de vida para as pessoas, para que as pessoas olhem para nós e desejem ser como nós, vejam em nós o Cristo que vive em nós. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu fui cortar o cabelo, a mulher já estava reclamando que meu cabelo estava grande demais. Aí eu fui cortar o cabelo, cheguei lá no cabeleireiro, lá no salão. O dono do salão não estava e estava um outro rapaz. Aí eu entrei, sentei, ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, sentei. Ele, tudo bem, pastor? Eu, tudo bem. Acabou, o rapaz chegou, o dono do salão chegou, começou a conversar comigo, aí falou, pastor, coisa e tal. Aí ele falou, eu não te conhecia, mas quando você entrou, eu senti que você era, percebi que você era pastor. Eu não disse nada. Mas ele olhou para a minha cara, acho que eu estava doente. Esse cara só pode ser pastor. As pessoas precisam ver em nós. Ser mais do que vencedor é se tornar modelo, padrão de vida para os fiéis. É levar as pessoas a verem em nós que nós andamos em vitória. Apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades. Mas eles olham para nós e veem, ele é um vencedor, ele é um guerreiro. Ele não desiste, ele não entrega os pontos. Ele é um vencedor. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ele vai frisar isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos mais do que vencedores sozinhos. Nós não conseguimos vencer sozinhos. Nós não conseguimos vencer essa guerra contra o mundo, contra Satanás e os seus demônios sozinhos. Mas em Cristo Jesus, ele nos tornou mais do que vencedores. E é por causa disso que a Bíblia diz que Satanás está debaixo dos nossos pés. Não há poder nenhum. Todos os poderes estão subjugados a nós no nome de Jesus. Nós temos autoridade sobre todas as forças espirituais da maldade. Porque Jesus conquistou a vitória na cruz do Calvário e nos tornou vitoriosos, vencedores. O amor de Deus e a obra de Cristo na cruz do Calvário garante que, independentemente do que enfrentarmos, independentemente do que passarmos, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode impedir que sejamos vitoriosos. Nada pode impedir a vitória que Ele nos deu, que Ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz, mas apesar de todas estas coisas que vocês estão passando, entenda uma coisa, você é mais do que vencedor. Você não é um derrotado. E como aquele hino cântico antigo diz, derrota não é coisa de cristão. O cristão só é derrotado quando ele desiste de viver essa vida de vitória, de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de orar, de se envolver com Deus e com as suas coisas. Sabe por quê? Porque nem a derrota, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nele, por ele e por causa dele, nós somos mais do que vencedores. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor.